Boa noite, viajantes do desconhecido. Aqui quem fala é Dead Joe, e hoje adentramos os corredores mais obscuros da mente humana, onde o sono se transforma em pesadelo e o corpo se torna uma prisão sem grades. Falo de um fenômeno que nos persegue desde os primórdios da humanidade, que atravessou séculos e civilizações. Um visitante silencioso que deixa marcas profundas, mesmo após o despertar. Falo da paralisia do sono. Imagine-se deitado em sua cama, envolto pelo escuro da noite. Seus olhos se abrem, mas o corpo permanece imóvel. O grito que quer escapar não encontra voz. Cada tentativa de movimento se dissolve em frustração. Um peso pressiona seu peito, e do canto do quarto surge uma presença indistinta, mas ameaçadora. Você sente que não está sozinho. Seus sentidos, aguçados pelo medo, captam uma sombra, um vulto. Talvez uma mão que não existe. O terror não é produto da imaginação. É uma realidade intensa, palpável, mesmo que invisível. Este fenômeno não é moderno e nem precisa da ciência para existir. Antes de sabermos de neurotransmissores ou ciclos REM, existia o medo. Um medo tão universal que em quase todas as culturas foi personificado em figuras que atacam o sono. No Brasil temos a pisadeira, uma velha magra de dedos compridos, unhas afiadas, cabelos desgrenhados, que senta sobre o peito de quem dorme após refeições pesadas. Entre sussurros e sombras, ela simboliza exatamente aquilo que a paralisia do sono provoca: impotência, sufocamento, terror absoluto. Na Europa, a Mari ou pesadelo carregava significados semelhantes. Um espírito maligno que montava sobre o peito dos adormecidos, gerando a sensação de peso, incapacidade de gritar e de se mover. É curioso pensar que o termo nightmare, que usamos hoje de forma quase banal, surgiu justamente da tentativa de nomear uma experiência aterrorizante que atravessou séculos. Na Escandinávia, o mar exercia funções idênticas, enquanto na Turquia, o Karabasan e, no Japão, o Kanashibari reproduziam a mesma violência silenciosa sobre corpos vulneráveis. Até mesmo os inuites, no extremo norte, interpretavam a sensação de imobilidade como visita de bruxas ou espíritos que roubavam energia vital. O que une essas culturas é impressionante. A descrição do evento é quase idêntica, mesmo em locais e épocas diferentes, onde nenhum contato era possível entre povos. A linha tênue entre experiência fisiológica e interpretação sobrenatural é a mesma em todos os relatos. Um corpo imobilizado, uma mente desperta e a sensação de uma presença que oprime, sufoca e assusta. Durante a Idade Média, a paralisia do sono ganhou contornos ainda mais sombrios. Mulheres eram acusadas de bruxaria por relatar sufocamento noturno. Homens eram apontados como possuídos por súcubos e íncubos. A experiência íntima e silenciosa alimentava julgamentos, torturas e execuções. Quem ousava narrar a sensação de peso, de estranhos vultos ou vozes, frequentemente via sua vida destruída. O que hoje chamamos de distúrbio do sono era interpretado como prova de pacto com o diabo. Mesmo assim, médicos e filósofos tentavam compreender o fenômeno de forma racional. Hipócrates já descrevia estados em que a pessoa acordava sem conseguir se mover, associando isso a desequilíbrios do corpo. No século XVII, estudiosos registraram o fenômeno em tratados médicos, ainda misturando ciência e superstição, buscando entender o incompreensível. Mas o que a mente experimentava ia muito além da explicação clínica. O terror da paralisia do sono reside na interseção entre corpo e mente. A atonia muscular, mecanismo natural que nos protege durante o sono REM, impede movimentos involuntários, garantindo que não encenemos nossos sonhos. Mas quando a consciência desperta antes do corpo, ocorre o que hoje chamamos de falha do sistema. A mente percebe, o corpo permanece preso. E nesse intervalo surgem as alucinações. Uma sombra no canto do quarto, vultos na cabeceira, sussurros incompreensíveis ou a sensação de flutuar e ser puxado para fora do corpo. Existem 3 tipos principais de alucinações associadas à paralisia do sono: intrusivas, onde se percebe uma presença; vestibulares e sinestésicas, com sensação de movimento ou flutuação; e hipnagógicas ou hipnopômpicas, visuais ou auditivas, ao adormecer ou despertar. Essas experiências eram interpretadas como ataques de entidades sobrenaturais, pois a mente
preenchia o vazio da consciência com imagens de horror e perigo iminente. E não podemos esquecer da dimensão cultural desses relatos. Em cada região do mundo, a narrativa ganhava contornos específicos. A pisadeira, a Mari, o Carabazan, o Kanashibari, o Mara ou a Bruxa do Norte. Cada uma traduzia em imagens e histórias o mesmo fenômeno universal. As diferenças são de forma, não de essência. O que se repete é a vivência da impotência, do medo absoluto, da consciência aprisionada em um corpo que não responde. Ao longo dos séculos, a interpretação sobrenatural começou a dar lugar a tentativas de análise médica. Mas mesmo com explicações racionais, os relatos mantêm o peso do mistério. A ciência consegue descrever os mecanismos, mas não consegue apagar o que se sente ao experimentar uma paralisia do sono. A sensação de estar vulnerável, observado, aprisionado por forças invisíveis. É o encontro entre o corpo, a mente e o medo primordial. Um espaço onde nem a luz mais clara consegue penetrar completamente. E assim, a paralisia do sono continua sua trajetória através do tempo, entrelaçando ciência, folclore e experiência humana. É uma sombra que nos visita nas noites silenciosas, lembrando que, por mais que entendamos o cérebro, nunca compreenderemos completamente a profundidade do medo. A experiência da paralisia do sono não se limita às páginas de antigos manuscritos ou ao imaginário folclórico. Ela continua a assombrar pessoas de todas as idades, culturas e credos, mesmo na modernidade, quando a ciência já consegue nomear os mecanismos por trás do fenômeno. E ainda assim, o terror persiste, porque a mente humana não se contenta apenas com explicações racionais. Relatos modernos são impressionantes. Há quem descreva sentir mãos invisíveis pressionando o peito, vultos sentados na beira da cama, sussurros incompreensíveis ou até sombras que se movem em padrões impossíveis. Pessoas acordam com a sensação de que alguém ou algo está presente no quarto, mas ao acenderem a luz, encontram apenas a familiaridade do ambiente. A experiência é intensa, real e aterrorizante, mesmo sabendo que não existe ameaça física. Casos documentados mostram que a paralisia do sono pode durar de segundos a minutos, mas o impacto emocional pode se prolongar por horas ou dias. Muitos relatam ansiedade antes de dormir, medo de adormecer, insônia e até traumas mais profundos, especialmente quando os episódios são recorrentes. A sensação de impotência, de estar à mercê de forças invisíveis, é tão intensa que algumas pessoas desenvolvem fobias do sono, tornando a experiência diária um campo de batalha silencioso entre mente e corpo. A ciência nos oferece uma explicação detalhada. Durante o sono REM, nosso cérebro ativa a atonia muscular, um mecanismo de proteção que impede que nossos sonhos sejam fisicamente encenados. Quando acordamos antes que a atonia cesse, nosso corpo permanece paralisado enquanto a mente desperta. Nesse estado liminar, o cérebro, em busca de sentido, projeta imagens e sensações de ameaça, criando alucinações vívidas. Mas a ciência não explica a subjetividade de cada episódio, o horror que cada mente produz e a sensação de presença que transcende a explicação neurológica. A combinação de corpo imobilizado, consciência desperta e alucinações dá origem a um terror quase universal. Pesquisadores identificam 3 categorias de alucinações: intrusivas, em que há percepção de uma presença, vestibulares e sinestésicas, com sensação de movimento ou flutuação, e hipnagógicas ou hipnopômpicas, visuais ou auditivas ao adormecer ou despertar. A intensidade dessas experiências é tal que muitas vezes se perpetua em memórias traumáticas, mesmo após o episódio ter terminado. Mesmo com toda a compreensão científica, algumas manifestações parecem desafiar a lógica. Relatos de vultos com características humanas, olhos brilhantes, sussurros em línguas desconhecidas e sombras que se projetam de maneiras impossíveis continuam a ser registrados em diferentes partes do mundo. Cada história acrescenta camadas à percepção do fenômeno, mostrando que, embora a explicação neurológica exista, a vivência é profundamente pessoal e, muitas vezes, aterrorizante. A influência cultural ainda é evidente. Em regiões com forte tradição folclórica, os episódios da paralisia do sono
são interpretados como visitas de espíritos, demônios ou entidades ancestrais. No Japão, o Kanashibari é associado a espíritos que prendem o corpo. Na Turquia, o Karabazan é um djin que assombra os adormecidos. No Brasil, a pisadeira continua a ser tema de contos e lendas urbanas. O que a ciência chama de distúrbio neurológico, a tradição chama de ataque espiritual, ou encontro com o sobrenatural. Os efeitos psicológicos podem ser tão profundos quanto o próprio episódio. Pessoas que experienciam a paralisia do sono frequentemente relatam ansiedade, medo noturno, tensão e insônia. Estudos mostram que a privação de sono, estresse, posição ao dormir, consumo de substâncias e predisposição genética aumentam a probabilidade de ocorrer o fenômeno. Técnicas de manejo, como estabelecer rotina de sono, criar ambiente propício ao descanso e estratégias de relaxamento, ajudam, mas não eliminam completamente o terror que a experiência provoca. Para aqueles que vivenciam a paralisia do sono de forma recorrente, comunidades online tornaram-se refúgios. Fóruns, redes sociais e grupos de apoio oferecem espaço seguro para compartilhar relatos, trocar estratégias de prevenção e validar experiências. Saber que outros atravessaram a mesma escuridão proporciona conforto e reduz a sensação de isolamento, mas não apaga o medo que acompanha o despertar. O fenômeno também inspira literatura, cinema e artes visuais. Histórias de casas assombradas, visitas noturnas, figuras sombrias sobre o peito do dorminhoco ecoam diretamente dos relatos de paralisia do sono. Cada representação artística, cada narrativa fictícia, mantém viva a memória ancestral do medo, mostrando que, por mais que compreendamos a ciência, o imaginário humano ainda é capaz de transformar o neurológico em sobrenatural. E ainda assim, há algo que permanece indescritível. A sensação de ser observado, de não estar sozinho, de que algo desconhecido habita à margem entre sonho e vigília. A paralisia do sono, embora explicada, mantém sua dimensão de terror porque atua diretamente sobre o que somos mais vulneráveis. A consciência de estar preso, sem controle, à mercê do desconhecido. É um reflexo do medo primordial, uma lembrança de que o cérebro é capaz de criar mundos de horror instantaneamente, sem aviso, sem escapatória. É nesse limiar entre ciência e folclore que a paralisia do sono se mantém fascinante e aterrorizante. O cérebro, ainda que compreendido em suas funções, não consegue apagar o terror subjetivo que ele mesmo cria. A pisadeira, o mara, o Karabazan, o Kanashibari. Todas essas figuras continuam a existir, não como entidades externas, mas como projeções do medo humano, ativas em cada despertar onde o corpo falha e a mente desperta. E ao refletirmos sobre tudo isso, percebemos que a paralisia do sono é mais do que um distúrbio do sono. É um espelho da condição humana. Ela nos mostra a fragilidade de nosso corpo, a complexidade de nossa mente e a rapidez com que o desconhecido pode se tornar medo. É uma prova de que, mesmo rodeados por ciência, luz e tecnologia, continuamos vulneráveis ao terror mais antigo, aquele que nasce dentro de nós. E assim, caros viajantes do desconhecido, encerramos nossa jornada por essa fronteira onde sonho e vigília se encontram. Mas lembrem-se, a sombra ainda existe e pode visitar qualquer um em qualquer noite silenciosa. Que essa reflexão nos faça compreender que o medo é parte de quem somos, que a mente é capaz de criar monstros e que a luz da compreensão não elimina completamente a escuridão que habita nosso interior. E se você deseja continuar explorando o inexplicável, convido você a assistir ao nosso último vídeo sobre o edifício Joelma, onde o passado sombrio e o horror real se entrelaçam de maneira tão perturbadora quanto os episódios da paralisia do sono. Lá veremos que o terror não precisa esperar o sono para se manifestar. Ele pode habitar edifícios, ruas e corações humanos. Se gostou dessa jornada, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com quem aprecia mistérios e deixe seu comentário. Sua experiência, seu relato, podem revelar verdades ocultas que escapam até mesmo aos olhos atentos da ciência. Eu sou Dead Joe e nos encontraremos novamente nas sombras onde história e mistério se encontram e o desconhecido sussurra mais alto do que qualquer explicação. Até a próxima.